dia a todos. Todos me ouvem bem? Está chegando bem aí no fundo? Legal. Bom, pessoal, como foi dito pelo João, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens de 1 a 15. Então, os itens de 1 a 15 falam de condições, eficácia e ação da prece. Então, antes de nós iniciarmos, o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, eu convido a todos para que a gente possa fechar os olhos um pouquinho, para a gente fazer uma prece de abertura. Neste momento nós agradecemos ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de amor, de fraternidade, a oportunidade que temos de estudar e aprender o Evangelho do Mestre. Agradecemos também aos benfeitores espirituais desta casa que prepararam ela para nos receber, que nos prepararam para estarmos aqui, aos nossos mentores espirituais que nos acompanham desde sempre também. Pedimos o concurso deles para que tenhamos a serenidade, a tranquilidade necessários para o entendimento do Evangelho de hoje, e que depois que recebermos a fluidoterapia, possamos sair daqui renovados para mais essa semana que se inicia. Agradecemos mais uma vez, que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre as condições da prece, começando pelas condições da prece. Mas para isso, vou trazer um pouquinho para a gente aqui o Evangelho, que está nas anotações de Mateus, Marcos e Lucas, para que a gente possa utilizar de preâmbulo, para que a gente tenha o nosso bate-papo de hoje. E nos diz assim: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar os vossos pecados. E aí ele propôs a seguinte parábola: subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, orava lá no seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. Por sua vez, o outro homem que era publicano, ele estava orando e não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus nos diz: digo-vos que este voltou justificado para a sua casa e não um outro, porque todo o que será exaltado será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Então, meus amigos, pegando esse trecho do Evangelho, para a gente ter aqui de preâmbulo, a gente começa a analisar o seguinte: Jesus, quando ele nos explicou esta palavra, quando ele passou esta palavra para aqueles que o ouviam, ele deu ali claramente quais eram as condições básicas para uma prece bem efetiva, vamos assim dizer. Então ele colocou: orar em secreto. E aí quando a gente ora em secreto, aí eu preciso entrar num quarto lá, vou ficar fechadinho, vou fazer minha oração, ninguém vai ver.
não é só isso, pode ser também. Mas quando Jesus diz orar em secreto, é o quê? A gente orar em silêncio, com o nosso eu interior, o nosso próprio pensamento, através das nossas palavras internas. A gente não precisa proferir essas palavras. Aí o segundo ponto, poucas palavras, ou seja, eu não preciso ficar horas e horas e horas a fio fazendo uma prece, uma oração. Poucas palavras, simples, claras e objetivas, com muita sinceridade, pois através delas é que seremos atendidos. Então, ou seja, quando nós fazemos a nossa prece, a nossa oração, nós precisamos ser quê? Sinceros com nós mesmos, principalmente, porque o Pai, Ele sabe exatamente tudo o que se passa no nosso coração. Ele sabe exatamente tudo o que se passa nos nossos pensamentos. A gente não tem segredo para Deus. A gente não tem segredo para Jesus. Eles sabem exatamente aquilo que se passa nos nossos corações. E aí, no trecho do Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte: antes de orarmos, buscar a reconciliação com os nossos devedores, com os nossos adversários, ou seja, perdoando para que sejamos perdoados. Por que que ele nos trouxe isso? Porque quando nós estamos em oração, nós estamos fazendo uma prece, nós estamos nos dirigindo a Deus. Olha só, nós estamos nos dirigindo a Deus, estamos nos dirigindo a Jesus. E para que nós façamos isso, nós precisamos estar o quê? Com o coração puro. Nós estamos nos dirigindo ao Pai, nós precisamos ter um mínimo de pureza em nosso coração, para que a gente possa chegar até Deus. Quando nós fazemos uma prece, uma oração, muitos duvidam: Deus não está me ouvindo. Está. As nossas orações são todas, as nossas preces são todas endereçadas a Deus. Elas chegam. Mas se eu estou fazendo uma prece pedindo por uma pessoa, por um ente querido, encarnado ou desencarnado, como que a minha oração chega até o Pai? Como que a minha oração chega até Jesus? Nós temos os benfeitores espirituais, que são, ou que têm a responsabilidade de serem os mensageiros, ou seja, de levar esta nossa prece, esses nossos pedidos, até a espiritualidade superior, até as hierarquias superiores, para que elas cheguem ao Pai, para que elas cheguem até Jesus. Leandro, mas eu não sou da religião espírita, eu sou católico e eu faço uma oração, uma prece para um santo, para uma santa de devoção. É a mesma coisa. Chegarão, as nossas orações, os nossos pedidos chegarão. Mas aí a gente começa a pensar o seguinte: mas será que eu sou merecedor de tudo que eu estou pedindo? Ou será que o sofrimento que eu estou passando, as provas e expiações pelas quais eu estou passando, a minha prece, o meu pedido, vai fazer com que elas sejam modificadas? A resposta é sim e não. Porque os nossos pedidos, quando eles chegam ao Pai, eles seguem algumas leis naturais e outras imutáveis. Essas leis naturais e outras imutáveis, nós não conseguiremos mudar. Mas quando nós fazemos os nossos pedidos e as nossas preces, o que nós recebemos de Deus? Resignação. Essa é o grande benefício que nós recebemos, ou seja, nós temos a resignação em nossos corações, em nossos pensamentos, para que a gente possa passar de maneira mais, não digo mais calma, mas de uma maneira com mais sabedoria, por todas as provas e expiações que nós recebemos. E aí, quando a gente fala da eficácia da prece, minha prece está sendo eficaz, eu estou fazendo direitinho? Eu vou trazer aqui o trechinho do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que nos fala assim: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes em oração, credes que as haveis de ter, e assim vos sucederão. Então algumas pessoas pensam assim: mas Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso rezar, não preciso pedir, não preciso orar.
Muito pelo contrário. A gente precisa sim. A gente precisa expor ao Pai os nossos pedidos, as nossas necessidades, os nossos sofrimentos. Mesmo o Pai os conhecendo, que Ele sabe o que habita o nosso coração. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente não pode acreditar que todas as circunstâncias da nossa vida, tudo que acontece com a gente, está sujeito a uma fatalidade, ao acaso. Muito pelo contrário, tem uma distância muito grande aí. Se fosse assim, nós seríamos o quê? Um instrumento, um fantoche, nós não seríamos nada. E a gente estaria ignorando a maior dádiva que nós recebemos de Deus, que é o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade que nós temos para fazermos as nossas escolhas, sendo elas boas ou ruins. As escolhas ruins, nós iremos e deveremos responder por todas elas, ao passo que as boas também, nós colheremos os benefícios de todas elas. E aí, quando a gente entra em oração no nosso mais íntimo, se a gente está passando por algum problema, por alguma dificuldade, a gente pede a Deus: Deus, me ajuda a resolver esse problema. Deus, me ajuda, eu estou com um problema na família, eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema financeiro. Quando a gente começa a fazer isso daí, o que a gente está pedindo a Deus na verdade? Paciência, coragem e resignação. Então, se a gente pede para Deus, para a gente ser mais paciente, o que Deus vai nos dar? Ele vai nos dar a paciência? Ele vai deixar a paciência cair no nosso colo e falar assim: toma, é teu. Não. Ele vai nos dar condições, ou seja, circunstâncias em nossas vidas, para que nós sejamos mais pacientes. Ao mesmo tempo que a gente pede: Deus, me dá coragem, me dá fé, Ele vai nos dar o quê? Condições para sermos corajosos, condições para acreditarmos e aumentarmos a nossa fé. Ou seja, para que a gente receba aquilo que a gente está pedindo, nós temos o quê? Fazer a nossa parte. A gente tem que também dar aquele nosso passo adiante, para que Deus também possa dizer o seguinte: olha, você está se esforçando, você está sendo merecedor daquilo que você está pedindo. Agora chegou o momento. E aí, eu trouxe aqui uma pequena psicografia que Chico fez de Dr. Bezerra de Menezes, que Dr. Bezerra nos diz o seguinte: em todas as lutas estaremos juntos na prece. Nesse refúgio, conversaremos de coração para coração. Ou seja, quando nós estamos em prece, quando nós estamos em oração, nós nos colocamos em condições de diálogo, né? Lógico, Dr. Bezerra, Chico, são espíritos muito evoluídos, né? Jesus, espírito crístico, mas a partir do momento que nós entramos em oração, nós nos colocamos o quê? Na condição de conversar, de dialogar com esses espíritos mais evoluídos. E aí eu trago para a gente o seguinte, né? A gente pensa, por exemplo, né, nos apóstolos. Eles eram todos o quê? Na sua grande maioria pescadores, certo? Grande maioria deles pescadores. E aí quando a gente pensa na profissão pescador, né? Vamos imaginar o dia a dia de um pescador. Ele acorda o quê para sair para pescar? 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, mais ou menos isso, ele já está, né, no mar, no rio, onde ele for pescar. E aí, se a gente lê qualquer evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, João, qualquer evangelho, a gente vai encontrar mais de um trecho dizendo o seguinte: quando os discípulos saíram para pescar, 4:30 da manhã, lembra? Jesus estava onde? No monte orando. No monte orando. Jesus estava no monte orando. Jesus, o nosso modelo a ser seguido, espírito crístico, modelo e perfeição. Jesus estava nas primeiras horas da manhã orando, pedindo o quê?
pedindo ao Pai a sabedoria, a resignação, a coragem para conduzir aquele dia. Olha o exemplo que Jesus nos dá da prece, da maneira da prece ser eficaz. Ou seja, vou começar o meu dia fazendo oração, fazendo a minha prece. Normalmente, quando a gente acorda de manhã, a gente já está ali, né, todo atabalhoado, estou atrasado, blá, blá, entra no carro, vai fazendo a sua prece dentro do carro, indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, faz daquele jeito não muito bem feito, né? Ou será que isso só acontece comigo? Acontece comigo, eu acho que bastante gente aqui. A gente sai correndo, estou atrasado, aí de repente a gente está no meio do caminho, a gente vê um outdoor com uma informação interessante, olha que legal, já interrompe a oração. Não é isso que acontece? Aí depois que passa, eu estava orando, eu estava fazendo minha prece, Senhor, blá, blá, blá. Então assim, a gente precisa seguir esse exemplo de Jesus, preparar o nosso dia através da oração. E aí, quando a gente fala da ação da prece, a gente tem o que também? A transmissão do pensamento. Então, a prece, ela é uma invocação. Quando a gente faz a prece, quando nós oramos, nós nos colocamos em relação mental, ou seja, transmissão de pensamento, com aquele ser a quem nós estamos nos dirigindo, ou para quem nós estamos pedindo, ou para quem nós estamos vibrando. Ou até um agradecimento, um louvor, por que não? Nós podemos orar, então, para nós mesmos, para os outros, para encarnados e desencarnados. Nós podemos nos dirigir a Deus. E lembrando que sempre que cada pedido, cada agradecimento sempre acontece mediante a vontade do Pai. Cada bênção, cada graça que nós recebemos acontece mediante a vontade do Pai. E aí eu vou trazer para nós aqui uma historinha do Chico. Chico, a gente sabe, né? Ele teve vários momentos na vida dele em que ele sofreu o quê? Perseguição. Ele foi criticado, ele foi ridicularizado. E Chico também tinha o quê? Ele tinha uma saúde muito frágil, né? Chico, naquele corpo franzino que ele recebeu nesta encarnação, ele tinha uma saúde frágil. Então, por exemplo, Chico, da vista esquerda, ele só tinha 10% da visão. Da vista direita, ele tinha em torno de 30%, 40% só da visão. Além do que a vista dele, ela sofria de um distúrbio que ele tinha muita sensibilidade em relação à claridade. Por isso até que Chico sempre de óculos escuro. E por isso, por exemplo, quando o Chico ia psicografar, todo mundo achava que era um trejeito da psicografia, que ele sempre fazia assim. Não, era para ele proteger os olhos da claridade, né? E aí Chico, ele estava num momento de sofrimento bastante grande, passando por problemas, por tribulações. E Chico fazia o que ele sempre fazia. O que é? Ele se trancava no quarto dele da casa lá em Uberaba, onde ele morava, fechava a porta e entrava em oração. Aí naquele dia ele estava lá ajoelhado em oração e surgiu Emmanuel. E Emmanuel, sempre muito direto ao assunto com Chico, né? Falou: o que você quer? O que você está pedindo? Você acha que só você sofre, que você é privilegiado? Não, mas eu estou sofrendo, eu estou precisando de ajuda. Tá bom, você quer ajuda? A ajuda vai chegar. E aí Emmanuel se afastou. Aí de repente se materializa na frente de Chico um espírito de feições sombrias. Vamos falar assim, lá das profundezas, tá bom? Só para a gente imaginar o tipo que apareceu lá, do nosso irmão sofredor. É assim que nós devemos nos tratar a ele, inclusive. E falou assim: o que você quer comigo? O Chico falou assim: eu? Mas eu não pedi nada para você. Não, você pediu sim, eu estou aqui agora. Você não pediu ajuda? Eu estou aqui, vim te ajudar. Aí Chico falou assim para ele: fazer o seguinte então, ajoelha aqui e ora comigo.
para eu melhorar? Que esse nosso irmão sombrio, né, respondeu para o Chico: Chico Xavier, já tinham me avisado sobre você, com você não tem jeito não. E foi embora. Então vejam que o poder da oração, da prece, até quando é para nós mesmos, a gente também é testado, a gente também é provado. E aí quando vem um espírito nessas condições, dizendo que tipo de ajuda que você quer receber, o Chico falou: venha orar comigo. Então veja o poder da oração, o poder da transmissão de pensamento que nós temos. E aí, o Espiritismo, ele nos faz compreender isso. Ele nos faz compreender isso, que nós temos, assim como o ar, ele é o veículo do som, o fluido universal, ou seja, o veículo universal que preenche todos os espaços é o nosso pensamento. E aí, a importância, meus queridos, que nós temos de aprender a fazer as nossas preces, as nossas orações de forma correta, porque tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente pede, chega. O pensamento, ele vai ao fundo. É o mesmo modo que nós estamos aqui em Vinhedo. Se nós fizermos uma prece, uma vibração para uma pessoa que está lá no Japão, que está lá na China, vai chegar. Porque o pensamento, ele é o fluido universal. E através da prece nós o quê? Atraímos o concurso dos bons espíritos, dos benfeitores espirituais. Eles estão sempre a nos sustentar, a nos apoiar. Por isso que quando nós chegamos aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso, nós fazemos o quê? A prece de abertura e a prece de encerramento, antes de qualquer atividade. Porque nós pedimos e recebemos dos nossos mentores e benfeitores essas boas inspirações. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa lembrar de um amigo muito importante que está ao nosso lado todos os dias das nossas vidas, que é o nosso mentor ou a nossa mentora espiritual, o nosso guardião, a nossa guardiã, anjo protetor, chamem como vocês quiserem, mas é o nosso mentor espiritual, que desde o dia 1 da nossa existência aqui terrena, eles estão ao nosso lado, prontos para nos ajudar naquilo que nós precisarmos. Por isso a importância de nós estarmos o quê? Em comunhão, em oração, em prece, em diálogo constante com eles, porque são eles que vão nos ajudar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos nossos desafios, nas nossas provações, nos ajudando ao quê? A manter o equilíbrio, a resignação, a termos coragem, termos fé. Mas por outro lado, nós também não devemos deixar de agradecê-los por eles terem aceitado a missão de estarem conosco no nosso dia a dia. E aí, como nós estamos aqui na Casa Espírita, eu convido a todos então, para que a gente possa fazer uma prece de encerramento, antes de nós recebermos os nossos queridos amigos que estão na fluidoterapia, o passe. Nesse momento de prece, de oração, pedimos o concurso dos benfeitores espirituais para que possamos, todos os dias, nos lembrarmos da nossa prece, da nossa oração e fazermos de maneira correta. Que possamos sempre nos lembrarmos dos nossos irmãos encarnados, desencarnados, que precisam de nossa oração também. Que possamos sempre nos lembrarmos dos nossos queridos irmãos que estão encarcerados, que estão nos hospitais, que estão em condição de rua e que precisam mais do que nunca das nossas orações. Pedimos também aos nossos mentores espirituais que nos ajudem a mantermos o equilíbrio, a serenidade, que tragam a nós boas inspirações para mantermos a coragem, a fé e a resignação. Que possamos desta forma
levar sempre uma palavra amiga, a palavra de Jesus, a todos aqueles onde nós tivermos contato. E que sempre possamos levar a presença de Jesus até eles. Pedimos ao Mestre querido que abençoe e proteja os nossos caminhos, da nossa família, das nossas casas, das nossas atividades profissionais, e que esta casa bendita, Paulo de Tarso, permaneça sempre nesse trabalho de amor e de fraternidade. Que assim seja.